hoje vamos falar de um tema muito caro para todos nós, que é a prevenção ao suicídio, o Dia Mundial de combate à prevenção ao suicídio, de prevenção ao suicídio, na verdade. Vamos entrevistar o psiquiatra João Maria Corrêa, ele que é um conhecido profissional da área aqui na cidade de Parnaíba. Doutor João, antes havia muito tabu em se falar sobre suicídio. Havia até mesmo um código de conduta jornalística que os casos de suicídio eles não podiam ser divulgados e tão quanto debatidos pela sociedade. Mas hoje já vem se quebrando esse tabu, a sociedade ela já abriu mais a pauta para discutir esse tema diante da importância que é para a sociedade. O senhor como profissional, né, da área da psiquiatria, como que o senhor sugere abordar esse tema? Bom, o tema de suicídio realmente é um tabu muito grande, já não é algo de hoje, né? Já foi tentado várias formas não falar sobre ele, né? E indiscutivelmente é a pior resposta possível. A melhor resposta, de verdade, é a gente poder abordar, né? Trazer à luz da consciência a melhor forma de a gente poder trabalhar essa questão, né? Indiscutivelmente, para quê? Para que a gente possa reconhecer a pessoa antes dela tentar qualquer coisa, né? A gente tem que lembrar que alguém que chega ao ponto de pensar, né, ou cometer um suicídio, isso não é algo que nasce agora, nesse momento. Ele tem todo um trajeto, uma história de sofrimento, que acaba aí, indiscutivelmente, culminando, às vezes, numa tentativa ou até, infelizmente, num sucesso dessa tentativa, levando a pessoa ao suicídio. Hoje é um dia marcante, né, que é o dia da prevenção ao suicídio, dia 10 de setembro. Né? Nós estamos num mês em que isso é lembrado, né? E cada vez mais isso tem discutido de uma maneira mais intensa. Seja porque isso acomete muitas vezes pessoas que estão do nosso lado e muitas vezes a gente nem imagina que ela está passando por esse sofrimento, seja porque indiscutivelmente essa pessoa é muito próxima. E aí sim, é muito caro esse tema, porque ele afeta indiscutivelmente toda a população, né? Desde as pessoas mais instruídas até aquelas que não tiveram das mesmas chances, todo mundo está à mercê de poder passar por isso. O sofrimento humano é algo que todo mundo passa, né? E nem sempre as pessoas conseguem lidar bem, e aí por trás, às vezes, tem alguns transtornos que podem estar presentes e predisponendo essa pessoa a desenvolver alguma doença e atentar. Doutor João, como que o senhor acredita que uma pessoa comum ela possa ajudar uma outra pessoa que tenha desenvolvido ideações suicidas? Uhum. Eu acho que a primeira coisa, assim, falar sobre o assunto talvez tenha sido a grande vitória que nós temos até hoje, porque permite que você consiga identificar quem está sofrendo, né, Helder? Porque é uma questão simples. Uma vez que eu posso dar vazão e falar um pouco, isso tira um pouco aquele peso, né? E aí permite que a outra pessoa ouça. A gente às vezes tem muito medo de perguntar, né? Não, você está sofrendo, você chega às vezes a perder a esperança com relação que isso se resolva, né? E esse medo de abordar faz com que muitas vezes uma pergunta dessa poderia abrir caminho para identificar alguém que está sofrendo e que poderia receber essa ajuda, é fundamental que a gente vença essa barreira da insegurança do passo inicial. Eu não preciso ter toda a solução, mas eu posso sim ser o gatilho que vai disparar o identificar de quem precisa de ajuda e poder orientar essa pessoa. Isso que digamos, é a barreira que tem que ser vencida para todo mundo. Vale a pena perguntar, se colocar ao lado de alguém que a gente percebe que está ali no momento delicado. Eu não preciso ter a solução para tudo, mas eu posso ser o gatilho que vai disparar essa solução. O senhor falou em orientação, e aí, assim, em se falando em orientação profissional, qual é o que o senhor acha, como profissional, diante do seu repertório, qual é o limite do sofrimento
o qual a pessoa ou os conviventes de uma pessoa que esteja com um estado depressivo, ela tem para buscar essa ajuda profissional? Qual é o limite de que a pessoa ela deve reconhecer, não é, alguns sintomas para buscar uma ajuda profissional? Eu costumo dizer assim, o sofrimento ele não tem um padrão real que você possa usar de dizer, olha, este é o padrão, né? Porque ele é muito individual. Às vezes uma coisa que para mim fosse muito pequena, pode ser que para você ela fosse grande. Então, não tem um padrão objetivo. O que eu posso dizer é observar uma pessoa que está se desapegando das coisas, que mostra que não tem, tem desesperança, ou então que começou a ter problemas, por exemplo, a pessoa não consegue acordar no horário para cumprir os compromissos, ela tem um prejuízo funcional, né? Ou ela está fazendo com muito esforço, isso denota que o sofrimento é grande daquela pessoa. Então, essa pessoa que já está dando sinais no dia a dia de não conseguir manter um padrão de vida usual, já é um indicativo de que essa pessoa está no mínimo ali com um quadro moderado, chegando a grave. Então, quando as pessoas percebem alguém externo, já é um quadro grave. Porque a gente percebe quando a pessoa já tem prejuízos formais. Então, a abordagem, quanto mais precoce, melhor, né? Indiscutivelmente, a abordagem de um problema leve precisa muito de um apoio psicológico, de um acompanhamento psicológico. Os quadros mais graves, quando eles explodem, às vezes só essa abordagem psicológica não resolve. É necessário realmente de uma consulta psiquiátrica, um tratamento, mas lembrando que isso ele tem um começo que às vezes passou despercebido. Então, o que eu posso dizer assim, não tem um grande indicativo. O que a gente pode dizer é, aquela pessoa que tende a se isolar, tende a ter prejuízos, essa pessoa merece ter uma atenção, porque se ela está levando ali no limite as suas capacidades, as suas coisas no dia a dia, essa pessoa, ela está sofrendo e está sofrendo bastante. Esse ano de 2020, a humanidade como um todo, ela tem passado por momentos de grandes frustrações, né, de perdas, de lutos, diante realmente dessa situação da pandemia, né, que é um tema bastante sensível e que também há um cruzamento, né, com a saúde mental da população. Sim. Diante de todo esse efeito do isolamento social, né, pelo qual passamos, dessa apreensão, dessas incertezas, né, de vida, de morte, de perda de emprego. O senhor acredita que esses fatores da pandemia, eles agravam ainda mais? É um setembro amarelo que deve ser ainda mais discutido? As pessoas elas devem receber mais auxílio e orientação? É assim, nós não temos dados ainda confirmados dessa pandemia, né? Mas pelo histórico, né, analisando o que já nós inventamos em outras pandemias, indiscutivelmente é esperado que exista um aumento das taxas de suicídio. Tá? Nós olhamos porque nós vivemos no nosso dia a dia, né, um isolamento social forçado, a privação de atividades de lazer. Muitas vezes isso tudo leva a um convívio, quase um confinamento familiar, onde as diferenças acabam eclodindo. Então, muitas famílias conseguiram passar por esse momento bem, mas outras, as vivências familiares foram muito tensas. E isso, com certeza, colaborou muito para o aumento do sofrimento. Isso sem falar que os níveis de ansiedade, por passar por todo esse processo, ter que lidar com a expectativa de se vai adoecer, se não vai, com a perda de pessoas próximas, né? Então, tudo isso aí leva a um sofrimento muito grande. Indiscutivelmente, os quadros de humor que são predisponentes para as tentativas de suicídio e até a consumação disso, eles aumentaram muito nessa pandemia. Tem requerido bastante atenção dos profissionais que estão envoltos, né, nessa assistência. Por conta disso, a gente espera que e vá se confirmar quando esses dados estiverem mais claros esse aumento, porque é notório o aumento da necessidade e do sofrimento nesse período. E as estimativas passadas de outras pandemias, a própria influenza, que não faz tanto tempo, os níveis de suicídio aumentaram 20%, 30% nos Estados Unidos, que é um lugar que a gente tem mais dados estatísticos.
Doutor João, assim como há um tabu sobre o suicídio, há um tabu também da sociedade, que tem sido quebrado também ao longo dos anos, sobre a busca, não é, de tratamento psiquiátrico, psicológico. Não é? Até outro dia mesmo, na semana passada, em uma das nossas matérias, eu terminei falando que a gente toma remédio do pescoço para baixo, não é? Para todos os órgãos, para todas as dores, Sim, e a sim. gente tem vergonha de dizer que pode, não é, tomar remédio para a cabeça, não é, para o cérebro, que é o principal, um dos principais órgãos, não é, vitais do nosso corpo. Ao longo dos anos, pela sua experiência prática também, como que esse tabu vem sendo quebrado? Que palavra de esperança o senhor traz da psiquiatria para um dia como esse, que é importante ser cada vez mais levantada a bandeira desse tema? Sim, sim. Eu entendo muito assim que parte desse tabu tem a ver com o próprio histórico da especialidade médica, né? Se nós olharmos há alguns anos atrás, há 50 anos atrás, o que nós tínhamos de aporte para poder ofertar de tratamento para as pessoas que estavam enfermas, né, por questões mentais, era muito restrito. Então, querendo ou não, se ficou a ideia de que quem ia para o psiquiatra eram as pessoas doidas. Mas isso faz muito tempo, né? Assim como nós evoluímos muito como sociedade, né? E temos evoluído muito até com acesso à internet e a hoje o smartphone, a gente tem acesso muito a isso. Progressivamente a medicina evoluiu, inclusive, indiscutivelmente, a psiquiatria e a busca pela saúde mental, né? A OMS, quando ela trouxe o conceito que saúde é o bem-estar físico, mental e social, ampliando essa definição, isso abriu uma possibilidade de nós podemos olhar para a medicina, para a psiquiatria de uma maneira diferente. Então, esse cuidado, ele tem evoluído e cada vez mais, até porque as pessoas tinham uma ideia errônea de que quem sofria era uma pessoa fraca. É uma pessoa fraca de caráter. Isso já caiu bastante, né? O sofrimento humano passou a ser visto como uma necessidade a ser vencida, que isso pela busca da saúde. Então, cada vez mais esse conceito, né, ou esse preconceito atrelado à busca de ajuda, tanto de psiquiatria como psicólogo, né, acaba diminuindo bastante e cada vez mais as pessoas têm procurado. Talvez muito munido pela própria mudança, né, como você colocou, da abordagem do tema. Essas campanhas, como o Setembro Amarelo, é uma das coisas que indiscutivelmente fortalece. Mas ainda existe, especialmente naquelas pessoas, né, mais tradicionais, assim, que a ideia de que a psiquiatria cuida de doido e que, se o psiquiatra cuida de doido, quem é que cuida do sofrimento humano? Eu acho que a gente esquece, ou as pessoas que têm transtornos mentais graves também precisam do psiquiatra, mas hoje, basicamente, o psiquiatra, assim como o psicólogo, tratam de pessoas com sofrimento humano, que é cada vez mais frequente, inclusive pelas mudanças que estão acontecendo, né? Antigamente, para mim ter acesso às informações, eu tinha acesso via televisão. Hoje em dia, né, e esse acesso era meio filtrado, hoje em dia, com o meu celular, que eu tenho acesso a informações do mundo inteiro, eu tenho muitos fake news, né, e tudo isso traz muita ansiedade. Então, cada vez mais tem aumentado muito os transtornos mentais, inclusive por conta desse aporte desenfreado e não controlado. Doutor João Maria, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Costa Norte e nos ajudar a alargar esse tema, a desmitificar alguns tabus, não é? E a falar de um tema realmente que é bastante importante ser cada vez mais discutido pelos efeitos sociais que ele causa. Portanto, a gente agradece a sua participação. Obrigado, Aldo, obrigado, telespectadores.